papéis de gênero estão mudando e evoluindo na sociedade de hoje. As normas tradicionais de gênero foram quebradas e os tempos em que vivemos agora permitem uma gama muito mais diversificada de expressões do que nunca. É importante entender que nem todos os homens se enquadram na categoria masculina, porque há muitas pessoas que se identificam como mulheres masculinas ou homens femininos. Este vídeo se concentrará naqueles que se identificam como homens masculinos. Homens sigma, que são aqueles que não se encaixam nos papéis de gênero tradicionais da sociedade. Muitas vezes são vistos como rebeldes e desafiando seu status. Eles não estão interessados em se adequar às expectativas da sociedade e desprezam qualquer coisa falsa ou superficial. Isso pode torná-los muito mais atraentes para as mulheres porque representam algo diferente e novo, mas também há muitas armadilhas em que os homens sigma podem cair. Número 1. Ser muito independente. Enquanto a independência é muitas vezes vista como uma característica positiva que os homens sigma podem levar para longe e se tornarem completamente autossuficientes, isso pode levá-los a se sentirem ressentidos porque não tem mais ninguém em sua vida, e também dificulta a confiança nos outros ou a dependência deles quando necessário. Os homens sigma devem tentar encontrar um equilíbrio saudável entre ser independente e confiar nos outros. Eles ainda podem ter senso de autoconfiança, mas também devem perceber que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Número 2. Subestimar sua própria inteligência. Os homens sigmas geralmente são muito inteligentes, mas às vezes duvidam de si mesmos e pensam que não são tão inteligentes quanto realmente são. Isso pode fazer com que não se esforcem o suficiente na escola ou no trabalho, dificultando o relacionamento com os outros. Homens sigma devem tentar acreditar em si mesmos e sua própria inteligência. Devem estar sempre abertos para aprender coisas novas e dar tudo de si em seu trabalho. Com muito trabalho, eles podem se tornar a pessoa mais inteligente da sala. Geralmente, subestimam-se e pensam que não são tão inteligentes quanto aos outros ao seu redor. Isso os impede porque, em vez de usar todo o seu potencial, eles poderiam estar se saindo melhor, se apenas acreditassem em si mesmos. Número 3. Perder tempo. Para o homem sigma, perder tempo muitas das vezes não é feito de propósito. É simplesmente o resultado de ter muitas distrações em suas vidas. Eles podem passar inúmeras horas pensando demais em coisas, quando poderiam estar realizando outras atividades, como ler ou fazer algo produtivo. Ser preguiçoso não é algo que lhes interessa, e eles farão o que puderem para minimizar a quantidade de tempo desperdiçado. Isso não significa que os homens sigma nunca relaxem ou se envolvam em atividades não produtivas. Número 4. Lidar com críticas. Os homens sigma geralmente aceitam as críticas como uma maneira construtiva de melhorar a si mesmos, mas às vezes não conseguem e isso os leva a se tornarem defensivos e fechados. Isso não é uma maneira saudável de viver e pode levar a problemas nos relacionamentos. Homens sigma devem tentar lembrar que a crítica não é um ataque pessoal e deve ser usada apenas como uma forma de tornar-se melhor. Isso não acontece com muita frequência para os homens sigma, porque geralmente eles são muito confiantes em si mesmos. No entanto, há momentos em que mesmo as pessoas mais positivas não conseguem lidar com as críticas. É importante ter a mentalidade certa para aceitar as críticas pelo que são. Número 5. Não saber quando desistir de algo. Os homens sigma podem ser indivíduos muito persistentes e determinados, que nunca desistem do que querem, não importa o quão difícil seja atingir seu objetivo. Embora isso seja louvável, às vezes eles devem saber quando desistir e passar para outra coisa em vez de bater a cabeça contra a parede. Os homens sigma são muitas das vezes determinados e nunca desistem do que querem. Enquanto isso pode ser uma boa qualidade, também pode levá-los a serem muito teimosos. Eles devem saber quando parar e passar para outra coisa. Número 6. Não ser capaz de relaxar.
Os homens sigma muitas das vezes têm dificuldades em relaxar e fazer uma pausa em suas vidas ocupadas. Isso pode fazê-los sentir-se estressados e sobrecarregados, o que não é bom para sua saúde mental ou física. Eles estão frequentemente muito ocupados, mas devem tentar ter tempo para relaxar e divertir-se. Isto não é ser irresponsável, é ser suficientemente sábio para saber quando precisa de uma pausa. Número 7. Concentre-se em sua carreira com a exclusão de todo o resto. Os homens sigma geralmente se sentem confortáveis trabalhando sozinhos e têm apenas o mínimo de interação social fora do trabalho. Isso pode ser uma boa armadilha porque é importante manter amizades e relacionamentos saudáveis. Os homens sigma devem fazer o possível para equilibrar sua carreira com fazer conexões significativas com outras pessoas. Geralmente, eles têm muito sucesso em suas carreiras e às vezes pode levá-los a negligenciar o resto de sua vida. Eles precisam tentar encontrar um equilíbrio entre trabalhar e ter tempo para amigos e seus familiares. Número 8. Sendo muito críticos de si mesmos. Enquanto os homens sigmas não são críticos, eles podem ser muito duros consigo mesmos. Isso geralmente os leva a sentir que não são bons o suficiente e nunca podem alcançar seus objetivos. Eles devem tentar ser mais produtivos e perdoar a si mesmos, para que possam ter a melhor chance de ter sucesso. Sendo duros consigo mesmos, pode prejudicar sua autoestima. Eles devem tentar ser mais tolerantes e positivos em relação a si mesmos, para que possam alcançar seus objetivos. Número 9. Não cuidar de sua saúde. Homens sigma muitas vezes negligenciam se exercitar, comer direito, porque não tem tempo. É importante cuidar de seu corpo para que você possa se proteger contra doenças e enfermidades, bem como ter uma boa aparência para as pessoas que você ama. Além de ignorar completamente sua saúde, os homens sigma devem ter tempo de se exercitar e comer de forma saudável. Os homens sigma geralmente não se esforçam muito para cuidar de si mesmos, porque estão sempre ocupados. Essa não é uma maneira saudável de viver, porque podem acabar ficando doentes ou sem energia para enfrentar novos desafios. Número 10. Não dar a ninguém uma chance. Os homens sigma podem ser bastante exigentes quando se trata das mulheres com quem namoram, porque eles só querem o melhor. Como resultado, muitas vezes perdem grandes oportunidades com incríveis pessoas que teriam uma ótima conexão. Eles devem tentar arranjar tempo para todos e não se limitar por alguém que não parece atraente ou inteligente o suficiente. Eles são geralmente muito exigentes e só darão uma chance a alguém se eles realmente confiarem neles. Não querem perder seu tempo com pessoas que não são certas para eles. Número 11. Sendo muito orgulhosos. Os homens sigma geralmente são indivíduos muito independentes e autossuficientes, mas isso também pode deixá-los muito orgulhosos. Eles podem pensar que não precisam da ajuda de mais ninguém, o que pode ser um grande prejuízo para o seu sucesso. Eles se orgulham de fazer tudo sozinhos, mas às vezes eles devem pedir ajuda. Isso não é um sinal de fraqueza. Muitas das vezes, eles têm muito a oferecer ao mundo, mas eles precisam estar cientes das armadilhas que podem impedi-los de alcançar seu potencial máximo. É importante que eles permaneçam fiéis a si mesmos e estejam dispostos a abrir mão de algumas de suas tendências teimosas. Só então eles serão capazes de atingir todo o seu potencial e se tornar indivíduos bem-sucedidos e felizes, que eles deveriam ser.